E aí, pessoal, tudo tranquilo? Por conta da estreia hoje da série dos Lanternas, eu resolvi antecipar e lançar esse vídeo aqui no domingo. A minha ideia seria comentar as possíveis inspirações dos quadrinhos que vamos ver na série. Eu nem vi o vídeo dos 5 primeiros minutos, então pode ser que acabe com qualquer teoria que eu vou falar aqui agora. Eu não quis tomar spoiler, eu queria ver o episódio completo, mas eu queria compartilhar um pouco dos quadrinhos com vocês. Quando começaram a ser divulgadas as primeiras imagens e o teaser da série Lanternas, eu comecei a perceber uma série de semelhanças com o início do volume 3 da revista Lanterna Verde, publicada em 1990. Existiram várias coincidências entre os dois materiais. Primeiro, o fato de ter 3 Lanternas Verdes, o Hal Jordan, o John Stewart e o Guy Gardner. Também ele parecia ter uma ambientação bastante terrestre, desértica e rural também. Uma investigação como elemento central da história e nos quadrinhos desapareceu uma cidade inteira. E aqui também tem uma ameaça que começa a ser algo relativamente pequeno e vai adquirindo proporções até cósmicas. E até uma abordagem mais policial dos Lanternas, né? Até venderam a série como sendo o True Detective dos Lanternas Verdes, aqui investigando um mistério ao invés de simplesmente só enfrentar um super vilão. Por isso, quando essas características começaram a aparecer em Lanternas, surgiu aqui uma possibilidade bastante interessante. Será que a série estaria adaptando, ainda que livremente, o começo desse volume 3? E aqui nessa história, né, que tem o Hal, o John e o Guy, eles estão lá na Terra investigando esse desaparecimento dessa cidade, e logo a trama vai envolver Oa, os Guardiões do Universo, e até um desses personagens talvez você conheça, né, o Appa Aliapatsa, né, que ok, pelo nome talvez você não conheça, mas é aquele guardião que veio para a Terra conhecer mais da humanidade e percorreu algumas cidades junto com o Hal Jordan e o Oliver Queen lá na fase do pré-crise. Até essa fase quem escreveu foi o Dennis O'Neil. Só que ali no pós-crise, né, depois de um bom tempo, esse guardião estava isolado e sozinho em Oa, nenhum dos outros guardiões estava naquele momento lá. E ele começa a enlouquecer. Em sua tentativa de acabar com a solidão, ele começa a transportar cidades inteiras de diferentes planetas para Oa, criando o que vamos ver como um mundo mosaico. E esse arco vai da revista Lanterna Verde volume 3 da 1 até a 8 e termina com o Appa sendo derrotado e morto pelos próprios guardiões que retornaram para Oa. Porém, seu legado permanece, né? As cidades continuaram em Oa por um tempo e o John Stewart recebe a responsabilidade de administrar esse novo mundo mosaico. Mas, no final de julho, saiu o trailer e mudou completamente essa possibilidade. Em vez do Appa Aliapatsa, né, os grandes antagonistas pareciam ser relacionados com os Manhunters, né, os caçadores cósmicos. E isso nos leva a uma outra história que eu já fiz um vídeo aqui no canal, mas eu quero focar somente nela agora aqui. Em Liga da Justiça 140 e 141 de 77, aqui é uma história que apresenta pela primeira vez os caçadores cósmicos na DC. E aqui tudo começa quando o Hal Jordan é acusado de destruir um planeta habitado sem ele saber que isso realmente aconteceu. A Liga da Justiça começa a investigar o caso e descobre que os verdadeiros responsáveis foram os Caçadores Cósmicos, e também ficamos sabendo que foi a primeira tropa criada pelos Guardiões do Universo. Mas depois de um tempo eles acabaram desviando da sua missão e depois foram substituídos pela tropa dos Lanternas Verdes. Isso aconteceu na história da DC ali há bilhões de anos atrás. Mas tem um outro detalhe muito importante que talvez apareça na série. A ameaça dos caçadores não está restrita somente ao espaço. Na Terra, em algum tempo do passado, não há bilhões, né, mas alguns centenas de anos atrás, passou a existir uma organização chamada de O Culto dos Caçadores. Vários humanos foram selecionados para se tornar o caçador, ou seja, que eles não são robôs, e até nessa história da Liga da Justiça mostra que o atual caçador se chamava Mark Shawn, né? E existe, portanto, uma estrutura de infiltração e uma espécie de culto ligado a esses caçadores. E na série, o que vimos até agora é que a gente vai ter aqui um crime na Terra, investigado pelo Hal Jordan e o John Stewart, e que está acontecendo ao mesmo tempo a passagem de manto, né? O Hal quer se aposentar e o John vai assumir. E você vê que a investigação desse crime parece alguma coisa local, mas vai depois revelando ter maiores conexões quando citam justamente a presença dos caçadores. E é por isso que a gente pode justamente associar com o volume 3, né? Tem um crime, uma investigação, uma descoberta de uma conspiração, uma ameaça alienígena e conexão com a história dos Lanternas. Então tem realmente elementos dessas duas revistas que a gente pode ver na série.
E eu não vou mentir, para puxar a sardinha do canal, eu torço particularmente para trazer esse culto dos caçadores, porque eu acho que foi o primeiro canal a trazer aqui um vídeo completo para vocês. E para fechar esse vídeo, eu vou repostar aqui os vídeos que eu fiz sobre Lanterna Verde da Terra 1, porque na época o James Gunn usou esse material para divulgar a série, e pelo menos o traje do Hal Jordan, para infelicidade minha aqui, que eu não gosto muito desse visual, lembra essa versão da Terra 1. Então fica aqui com o vídeo, tanto com a história do volume 1 como a do volume 2 também. Bom vídeo para vocês. E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos falar da primeira história do Lanterna Verde da atual Terra 1, né? Eu gosto de enfatizar esse atual porque o nome Terra 1 já foi muito mais importante, né? Já foi o universo principal da DC durante as eras de prata e bronze, né, lá no pré-crise, e hoje se reduziu a um universo de heróis iniciantes com algumas tentativas de ideias diferentes que para mim não deu muito certo. E recebendo esse selo da Terra 1, nós já tivemos 3 revistas de cada um da Trindade, né? Ou seja, 3 do Superman, 3 do Batman e 3 da Mulher Maravilha. E essas revistas são diferenciadas por volume. Então tem volume 1, 2 e 3 para cada um deles, enquanto que os Jovens Titãs e o Lanterna Verde receberam somente 2 volumes. Então nesse vídeo eu vou retratar o volume 1 do Lanterna Verde da Terra 1. E lá em 2014, 2015 foi anunciado que o Aquaman e o Flash também teriam suas versões dessa Terra 1 também, mas foram canceladas até o momento. E quando James Gunn fez o seu anúncio das séries e filmes da DC, ele usou a revista do Lanterna Verde da Terra 1 para ilustrar a futura série dos Lanternas que teria, né? Mas aí você se pergunta, opa, então quer dizer que ele vai seguir essa revista para fazer a série? Pela própria descrição da série já não bate muito as informações. Pode ser que ele pegue elementos dessa revista, né, para fazer o seriado, mas eu acho que não vai seguir tanto. Mas a gente vai já contar a história aqui completa desse volume 1, né? Então depois eu trago para vocês o volume 2, porque a série vai demorar muito para chegar ainda, né? Então bora lá. Tudo aqui nesse universo é bem diferente do que nós estamos acostumados com o universo principal. Geralmente a origem do Hal Jordan sempre segue o mesmo padrão. Ele é piloto, né, de avião da empresa Ferris Aircraft, até que um dia o Lanterna Verde Abin-Sur cai na Terra, próximo ali dessa região que ele estava lá pilotando. Então o Hal Jordan é convocado até a presença do moribundo Abin-Sur, que lhe passa poucas informações e diz que ele foi o escolhido para ser o sucessor, né, no posto de Lanterna Verde do setor 2814. E nesse universo da Terra 1, o Hal Jordan é um ex-astronauta da NASA e agora ele trabalha na empresa Ferris Galactica, né, bem diferente aqui, que é uma empresa aqui de naves espaciais que faz mineração espacial. E a história começa com uma tripulação que estava fazendo uma mineração em um asteroide e mostra que essa versão do Hal Jordan, que estava cansado da Terra, faz 8 anos que ele não volta para lá, sempre lá no espaço, pois sempre ele está procurando os novos desafios e mostra que ele está meio traumatizado com alguma missão que ele fez pela NASA. Até que sem querer ele encontra uma nave abandonada e quando ele entra na nave ele acha até um robô bem danificado, que na verdade seria um dos caçadores cósmicos. E para quem não sabe, os Caçadores Cósmicos foram a primeira tropa de vigilantes criados pelos Guardiões do Universo na cronologia oficial. Mas aqui eles mudaram um pouco e eu falo já sobre isso. Além do robô danificado, ele encontra um alien já morto, aqui pela cor da cara seria o Abin-Sur desse universo, e junto dele tem uma lanterna e o anel, né, no dedo do próprio alienígena. Então ele pega o anel, que é que a principal diferença nesse universo é que o anel não tem a tecnologia de escolher um candidato. Aqui quem pegar, pegou, né, virou o próprio Lanterna Verde. Então o Hal Jordan pega o anel e a lanterna e leva até a sua mini nave, que ele estava até com outro parceiro, né, fazendo essa missão de mineração. E assim que o Hal Jordan coloca o anel, sem querer sai uma rajada que acaba destruindo essa navezinha que eles estavam, né, acaba matando esse seu colega de trabalho porque ele ficou exposto no espaço. O Hal Jordan não morreu porque ele estava com o anel e o anel cria uma aura, né, para ele conseguir respirar, né, no espaço. Ele até tenta ir até a nave maior que tinha toda a tripulação, mas eles não deixam ele entrar porque, como tinha essa energia, ele achava até que era uma energia radioativa e tal, então tipo, botaram até uma mensagem, não vamos deixar você entrar. E o Hal Jordan compreende, né, porque nem ele entendia esses novos poderes, também não ia arriscar a vida dos seus outros colegas de tripulação. Aí depois aquele caçador cósmico que estava lá na nave do Abin-Sur acorda e começa a atacar o Hal Jordan. Ele despertou justamente porque alguém estava usando o anel do Lanterna Verde.
Aí tem a batalha dos dois e meio sem querer o Hal Jordan usa seus poderes e acaba destruindo o robô, né? Após isso, o Hal Jordan fica desacordado no espaço, né, com seu anel quase sem carga, e até a lanterna, que é usada para recarregar, ficou meio que perdida pelo espaço, próximo ali à nave, né, do Hal Jordan quando ela foi destruída. Então, se passa um tempo, o Hal Jordan acorda em um laboratório, né, ele percebe até que ele estava em outro planeta, que depois é chamado de Bolovax-Vik, que é o planeta do Kilowog, que nessa versão não é um tenente que treina os Lanternas Verdes novatos, e muito menos um guerreiro brutamonte. Aqui ele na verdade ele é um cientista e sabe muito pouco sobre os Lanternas. Ele recebeu o anel do seu antecessor, né, que é passado de geração por geração, e pede que o Hal Jordan o ensine mais sobre a tropa, né, que ele sabe realmente quase nada. E o Hal Jordan sabe muito menos. E dá pra ver que não existe aquela convocação automática, né, quando você vira o Lanterna, é convocado até o, né, para falar com os Guardiões e tudo mais. O Kilowog é até estranho, porque somente um Lanterna experiente conseguiria matar um caçador cósmico. E é então que o Kilowog conta tudo que ele sabe sobre a tropa, né? Que na verdade essa tropa dos Lanternas um dia foi sediada no planeta chamado Oa, mas eles foram eliminados pelos caçadores cósmicos e os anéis se dispersaram pela galáxia. Depois disso, os caçadores cósmicos controlam toda a galáxia e eliminam quem considera uma ameaça. Além disso, tem um rumor que os caçadores destruíram a bateria central, né, dos Lanternas lá em Oa também. Depois o Kilowog empresta a sua lanterna, né, para que o Hal Jordan recarregue o anel, e vemos aqui que não existe um juramento nesse universo. É só segurar a lanterna mesmo assim, próximo, que está recarregado. E depois até o Kilowog até mostra que ele usa a lanterna pendurada na cintura, porque não existe outra dimensão para colocar a lanterna, então um lugar seguro não. Eles têm que levar com eles mesmos. Depois disso eles vão treinar, o Kilowog até ensina tudo que ele sabe para o Hal Jordan, né? Até que eles são confrontados pela guarda do planeta aqui, né? Que são vários Kilowogs também, tudo igual aqui. E eles não querem que um alien fique no planeta, porque senão os caçadores iam aparecer, né? Que é justamente isso que acontece. Mas os primeiros robôs vão até, né, o robô que ele foi destruído pelo Hal Jordan no laboratório, coletam o arquivo de memória dele, e é aí que eles vão atacar todo o planeta. Durante a batalha, né, assim, o Kilowog estava prestes a morrer, aí o Hal Jordan o leva para fora desse mundo. Eles foram tão rápidos que eles vão parar em um outro setor, né, até o Kilowog reconhece que era um ser protegido por uma lanterna chamada Penelope, que era assim, um alien meio que com vários tentáculos, que tinha já morrido em batalha. Então eles decidem viajar pelo espaço em busca de mais lanternas verdes para tentar derrotar os caçadores cósmicos lá no planeta do Kilowog. Até que eles encontram o planeta da Arisia, né? Que aqui ela é bem fodona, né? Porque no universo principal ela é meio tímida e tal, assim, meio novata. E aqui ela é bem fortuna mesmo, assim. E eles deixam claro aqui nessa cronologia que o anel é meio que um revólver, né? Qualquer pessoa pode pegar o anel e usar. É tanto que a Arisia fala que já viu bandidos usando, até ela tenta questionar se eles são realmente do bem ou se vieram atacar ela e tudo mais. Depois disso eles vão até um planeta, né, que tem uma senhorinha alien, na verdade o marido dela que morreu foi Lanterna Verde, então acabou contando para ela o que aconteceu de verdade em Oa. Ela conta que os Oanos se chamam os Guardiões, e esse rumor que eles criaram as lanternas, né, no caso para trazer ordem e paz para o universo, é falso. Nesse universo tem até outra diferença, que os Guardiões criaram primeiro a tropa dos Lanternas Verdes e depois ficaram com medo de ter concedido poderes a tantos seres de culturas diferentes, né, não conseguiram controlar eles. Daí os Guardiões criaram os Caçadores Cósmicos para tentar destruir a tropa dos Lanternas. E assim criar justamente essa ordem, né, porque robô é mais fácil de controlar na teoria, né. É tanto que a ordem, né, que eles iam criar é justamente na base da violência. Depois ela conta que os caçadores cósmicos destruíram a bateria central lá de Oa, e é por isso que os lanternas só recarregam os anéis com aquela lanterna que cada um tem, né, que cada um carrega, que é bem mais fraca e está até acabando as recargas, e é por isso que eles não têm muita força. Após isso, quase desolados e sem esperança, o Hal Jordan e o Kilowog vão parar em outro planeta. Até o Hal Jordan decide contar o motivo que ele saiu da Terra, né, que ele trabalhava na NASA, numa plataforma de defesa chamada Arrowhead, que seria usada para exploração espacial. Mas era tudo fachada, e sim era uma arma para usar em guerras. E isso fez ele perder as esperanças na humanidade, por isso que ele decidiu sair do planeta, né? E é nessas horas até que os anéis dos dois descarregam e eles perdem até o poder de tradução para falar um com o outro.
E para piorar mais ainda, o exército de caçadores cósmicos chega nesse planeta, o Hal Jordan acaba separado do Kilowog na confusão, ele acaba ficando desacordado e é levado para um outro planeta, né, junto com vários outros prisioneiros, e lá são tratados todos como escravos, né, forçados a trabalhar em uma espécie de mina. Passam-se dias ou meses, não dá pra saber, e quando o Hal Jordan estava indo em direção à mina, ele consegue entender a conversa de alguns aliens. Então ele percebe que o anel carregou um pouco. Então ele consegue até depois fugir, e nesse processo de fuga ele fura uma parede de uma cúpula, né, de contenção, e ele acha a bateria central dos lanternas. E o único dos Guardiões do Universo que sobreviveram aparece para ele como uma forma de projeção. Ele conta que na verdade eles estão em Oa, e realmente os Guardiões criaram os caçadores para servir e proteger, porque os lanternas eram imprevisíveis, então a história da velhinha estava certa. Mas os caçadores se voltaram contra os Guardiões, mataram todos eles, exceto esse aqui que estava falando, né, e que fugiu para outra dimensão. Ele pede que o Hal Jordan quebre essa parede de contenção, convoque todos os lanternas, né, para eles tentarem destruir o planeta Oa e os caçadores cósmicos. O Hal Jordan se recusa, porque nesse planeta tem muitos inocentes, né, que foram tratados como escravos, mas aí o Guardião não está nem aí e a transmissão é encerrada. O Hal Jordan é cercado pelos caçadores, né, mas ele consegue fugir e acaba enviando um pedido de socorro, né, e com o tempo chegam vários lanternas. Primeiro o Kilowog, que estava ali mais perto, depois aparece o Salak desse universo, a Arícia, aparece até o Sinestro aqui, que não é o vilão ainda, e eles conseguem liberar a bateria central dessa cúpula aqui, matam vários caçadores e salvam os escravos das minas. Mas ainda assim sobraram alguns caçadores cósmicos, então eles acabam fugindo de Oa. Após isso, eles acabam elegendo a Arícia como a líder da tropa, porque ela era a mais experiente que estava ali. E no final mostra que o plano do Guardião era realmente que, na explosão de Oa, tanto os caçadores como os lanternas todos morressem ali naquela explosão. Mas mais uma vez ele não conseguiu controlar, né, no caso os lanternas verdes, com sua vontade, porque bem, o cara realmente é vilão mesmo. E como o plano reserva mostra que esse Guardião criou a bateria amarela e já convocou vários lanternas amarelas para uma parte 2 dessa história. E no final desse volume 1, o Hal Jordan volta até o lugar onde ele achou o anel, encontra sua lanterna lá no espaço e parte para finalmente retornar para a Terra. Na Terra ele encontra a capitã da expedição que ele estava fazendo lá no início, e até fala que todos que conseguiram sobreviver àquela missão foram suspensos, né? Claramente alguma sabotagem aconteceu. E a história finaliza com o Hal Jordan mostrando, né, que ele tem o anel do Lanterna Verde lá, e finalmente eles têm uma ferramenta que pode ajudar as pessoas. Particularmente eu não vejo muito assim motivos do James Gunn pegar essa revista para se basear no seriado, né? Por vários motivos. Primeiro que nessa história é uma história de origem do Hal Jordan. Lá pelo que ele falou, o Hal Jordan já é pelo menos um lanterna experiente, porque ele já tem o John Stewart. Talvez o John Stewart lá seja um pouco novato e tudo mais. Outra coisa é que nessa revista ela se passa totalmente no espaço, visitando vários planetas. Ele já falou que a primeira temporada vai ser totalmente na Terra. Outra coisa também, que como o John Stewart está lá como Lanterna Verde junto com o Hal Jordan, no volume 2, já é meio que um spoiler, eu vou falar um dia pra vocês, o John Stewart é Lanterna Amarelo, então totalmente diferente aqui, então eu acho que ele não vai adaptar isso também. Outra coisa, o Guardião do Universo aqui são seres bem mais ruins que na cronologia oficial, né? Porque na cronologia eles são seres que não se importam muito, eles tomam decisões meio que tentando proteger a maioria. Ah, se vai salvar 1 milhão e tem que morrer algumas pessoas, por Guardiões, beleza. Aqui eles são piores, né? Eles podem matar qualquer um só porque não deu muito certo. Matar tanto a tropa dos lanternas como os caçadores, que são robôs, beleza, não tem vida, mas por eles ele matava, assim, no caso, todos os lanternas sem nenhum pudor. Outra coisa também que eu acho que não dá certo é eles pegarem justamente uma história muito diferentona do universo dos lanternas, né? Onde, no caso, qualquer pessoa pode pegar o anel e usar, né? No caso, eu prefiro muito quando o anel seleciona a pessoa, né? Tem essa inteligência artificial dentro dele. Aí também os poderes são um pouco diferentes, como é que funciona. Eu quero ter o juramento da tropa do seriado e tudo mais. Eu não gosto, assim, essa história alternativa funciona quando você já conhece a história oficial dos lanternas. Aí beleza, acho legal. Mas pra adaptar uma história muito diferentona, no caso até os uniformes deles são totalmente diferentes também. Então eu não entendi muito bem por que ele usou essa imagem dessa revista só para ilustrar. Pode ter pegado qualquer coisa? Pode. Mas eu acho que ele pegou essa imagem só para dizer assim, vai ser os caçadores cósmicos de vilões. Eu acho que é mais nesse sentido, porque
Os caçadores sendo vilões eu acho que dá muito certo, porque são vilões clássicos dos Lanternas, né? Podia até contar que realmente eles foram a primeira tropa, depois, né, os Lanternas eles foram criados e tudo mais aqui, e enfim, dá pra fazer muita coisa legal quanto a isso. E para resumir aqui, eu gostei da história, recomendo vocês lerem, mas pra mim, de novo, eu não quero que adapte essa história pro live action. Eu acho que funcionaria qualquer outra fase, até do Geoff Johns, pegar assim, né, que tem uma riqueza até de colocar outras tropas de lanternas também. Preferia muito mais aquilo do que essa história aqui, beleza? Mas agora entrando aqui no Lanterna Verde Terra 1, eu acho que eu não mencionei na parte 1, não tô lembrado, mas essas histórias são escritas pela Corinna Bechtel e o Gabriel Hardman. Aliás, esse Gabriel também estava no roteiro e na arte. E aqui se passam 3 anos desde o final do volume 1, né, que foi o momento que o Hal Jordan retorna à Terra como Lanterna Verde. Juntamente com Kilowog e outros lanternas, eles até deteram uma invasão dos caçadores cósmicos nesse meio tempo, e foram reconhecidos como os heróis da Terra. E aqui essa história começa quando 3 astronautas estavam entrando em uma nave e fazendo contato com uma raça dos Laranianos, né, que são seres parecidos lagartos, meio camaleões aqui, mas na forma humanoide, né, usando 2 patas para andar. Essa raça estava com várias naves ao redor da Terra e queria compartilhar sua cultura. Os 3 astronautas que fizeram contato foram a Doutora Muturi, a Sophie Rivas e o John Stewart. E enquanto os 3 estavam conhecendo essa nave aqui dos lagartos, ocorreu um ataque surpresa, né, e atinge justamente uma das naves dos Laranianos. E para se defenderem, eles lançaram alguns mísseis em outra espaçonave da Terra, mas o Hal Jordan aparece, né, para deter esse ataque. Aí fica um suspense se foi realmente um ataque partindo da Terra, mas os Laranianos partem em retirada e levam os 3 astronautas que ficam dados como prisioneiros de guerra. O Hal Jordan aqui salva vários astronautas aqui da Terra, né, que quase morreram nesse embate, e quando os leva até o hospital, na TV tem um político dizendo que é tudo culpa do Lanterna Verde. A presença dele é que trouxe esses conflitos, né? Aliás, é uma clássica analogia do ovo e da galinha, né? Quem nasceu primeiro, o herói ou o vilão, né? Então sempre tem esse negócio da história. Se não tivesse o herói, teria o vilão? Fica essa dúvida aqui. E no fim, o exército tenta prender o Hal Jordan, que não tem tempo para isso, e acaba fugindo da Terra. Ele vai até a sua empresa, né, que é a Jordan Aeronáutica, que tem uma base lá na Lua, e pede para investigar de onde saiu o ataque inicial na nave dos aliens visitantes. Ele conversa também com a Carol Ferris, né, via holograma, ela estava lá na Terra, e é a primeira aparição dela nesse universo. E eles são, ou pelo menos tentam ser, um casal aqui. O Hal Jordan avisa que vai resgatar os astronautas, e quando chega ao planeta Laran, tem algumas naves em volta do planeta, né, para fazer meio que uma proteção aqui, e quem o recebe é um lanterna amarelo. Eu já adianto que a maioria desses lanternas amarelos são do planeta Quard, né, do universo de antimatéria, e por isso que o visual deles é meio genérico. Esse Lanterna Amarelo diz que o Hal Jordan não é bem-vindo ali naquele local. O Hal tenta argumentar que foi tudo um acidente ou um mal entendido, mas o Lanterna Amarelo o ataca e dá para perceber que eles são bem mais fortes que os Lanternas Verdes. O Jordan diz que não quer iniciar uma guerra e parte em retirada em busca do líder da sua tropa, a Arisia, né? Ela e o Sinestro estavam em um planeta do Lanterna Verde Comeda, né? E eu adoro esses lanternas esquisitos, né? Por exemplo, esse aqui parece mais ou menos umas bolhas de sabão. Eles estavam ainda lutando contra alguns caçadores cósmicos e o Hal Jordan chega para ajudar também. No final chega uma grande frota dos caçadores, mas eles são destruídos na hora com uma única rajada de poder somente de 2 lanternas amarelos. Eles só se encaram e a dupla amarela parte em retirada aqui. A Arisia explica um pouco sobre essa nova tropa, não, que ela conseguiu coletar informação, que eles estão destruindo os caçadores cósmicos pelo universo, ou seja, parecem aliados, mas eles parecem muito mais poderosos e não sabem o que eles vão fazer depois. Aí o Hal Jordan conta o que aconteceu na Terra e cita que um dos lanternas amarelos está ajudando os Laranianos, né? E a Arisia estranha porque nunca viu eles protegendo um planeta. Depois disso, eles partem até o QG dos Lanternas Verdes, que nesse universo fica no planeta chamado Grachus 4. E é aí que o Hal Jordan pede ajuda, né, para os demais lanternas para resolver essa relação com os reféns da Terra, né? Mas os problemas nunca acabam. Todos os caçadores cósmicos partiram para a Oa e eles têm que fazer alguma coisa para deter essa ameaça. Enquanto isso, na Terra, a equipe da Carol Ferris descobre quem foi o responsável por atirar na nave dos lagartões. E fica o suspense, né, de quem é. Eu vou guardar esse suspense aqui, mas é algo bem óbvio. E agora, em Oa, todos os lanternas chegam para derrotar os robôs, mas quando vê
todos eles já estão destruídos. Foi meio que uma armadilha para atrair toda a tropa verde aqui, e quem surge é o último dos guardiões, né, que apareceu lá na parte 1, era o vilão de lá também, e ele revela ser o líder da tropa amarela. Ele propõe que todos da tropa verde abandonem o seu anel e usem o da cor amarela, mas o Jordan fala que não dá para confiar nesse guardião, porque ele propôs basicamente um extermínio de outra raça antes, né? E no fim eles recusam e saem do planeta, mas o Sinestro e o Tomarrey, juntamente com outros poucos, decidem retornar a Oa e aceitar a oferta do guardião e virar Lanternas Amarelos. Ao mesmo tempo, o Lanterna Amarelo que estava em Laran, mesmo contra todos seus princípios como guardiano, né, de ser meio que um vilão aqui, mostrou arrependimento pelo que fez e de ter matado vários Laranianos, né, que foi ele que fez o ataque lá da Terra. E ele acabou libertando os 3 astronautas e ofereceu o seu anel amarelo para eles fugirem. Ele conta um pouco da sua história, né, que lá no seu planeta Qard, a raça deles era feita de escravos por seres parecidos com um antimonitor, né, meio gigantes aqui. Até que um dia, o último dos guardiões libertou o seu povo e ofereceu esse anel de poder, né, da tropa amarela, e pediu obediência em troca desse poder. E no presente isso também acontece, né, porque o guardião pede obediência do Sinestro e os novos adeptos também. Depois, o vilão aqui envia uma transmissão para todo o universo culpando a Terra por ter atacado os Laranianos, acusou os terráqueos de construir um dispositivo de viagem mais rápido que da luz, né? Então praticamente eles seriam uma ameaça e estaria enviando os Lanternas Amarelos para colocar ordem na Terra. E é então que o Hal Jordan parte sozinho para salvar o seu planeta. Já em Laran, a doutora Muturi entende que colocando o anel amarelo, eles passam a entender a língua lá que eles estavam lá naquele planeta, né? E também presenciam a mensagem do guardião. Depois eles acabaram sendo encontrados e perseguidos, né, pela guarda aqui dos Laranianos, e os astronautas conseguem fugir usando o seu novo poder aqui. Quando eles saem de lá, a doutora Muturi pede que o John Stewart agora use o anel, né, porque ele tem um treinamento militar, já mexeu com armas aqui, e poderia mexer melhor até com essa emoção. E foi nessa hora também que a Arissa recebe o vídeo que a Carol Ferris achou, né, e fala pro Hal Jordan que foi tudo culpa dos Lanternas Amarelos, e, ou seja, do Guardião também. E até conseguiram descobrir que aquele político lá da Terra que estava criticando, né, o Hal Jordan na TV, ele também se uniu ao Guardião e recebeu a tropa amarela como se fossem os novos salvadores. E tem mais, cada planeta onde tem uma Lanterna Verde começa a ser atacado pelos amarelos aqui, e ao mesmo tempo o Guardião some com a bateria central da tropa verde, fazendo com que todos os Lanternas Esmeraldas aqui percam seus poderes e muitos deles acabam mortos. O Hal Jordan perde seus poderes próximo ao sistema Vega e antes que ele morra no espaço, os 3 astronautas da Terra acabam encontrando ele e eu sempre acho isso muito engraçado. Parece que o universo é até construído por ruas, né? O negócio é infinito, mas todo mundo vive se esbarrando sem querer pelo espaço. Aí depois eles encontram uma nave do pessoal que trabalha lá na Jordan Aeronáutica e depois de muita conversa aqui, eles decidem ir para Oa, destruir o Guardião e recuperar a bateria central verde. Quando chegam lá, o John Stewart começa a lutar contra alguns Lanternas Amarelos e depois todos os demais retornam, Sinestro, Tomarrey, enfim, todo mundo. Então o John tem até trabalho aqui na sua primeira missão. Já o Hal Jordan é teletransportado justamente para a nave do Guardião e vem aquele momento que o vilão vai explicar todo o seu plano. Quando ele criou a bateria amarela, ele criou uma fenda e o objetivo desse Oano aqui é o mesmo do Crona, né? Acessar o começo de tudo e reiniciar o multiverso, né? Com sua imagem, blá blá blá. Mas esse Guardião fala que aprendeu com os erros cometidos pelo Crona e faria tudo certo dessa vez. E depois chega aquele clássico momento que sempre aparece nas histórias do Lanterna, né? Quando a cavalaria chega ao local. A nave do Hal Jordan mandou um sinal de socorro, mas sem saber que alguém responderia, e nessa hora que veio todo mundo, né? Veio até os Laranianos, né? Porque eles nunca quiseram guerra, né? Eles não são vilões. O Kilowog veio usando uma nave, né? Lembrando que tá todo mundo aqui sem poder. A Arissa agora tá usando um anel amarelo e começa uma grande batalha aqui contra os Lanternas Amarelos. Até que o Sinestro percebe que foi usado e tenta convencer os demais aliados aqui a parar. E em um momento de desespero, um dos astronautas, né, a Sofia aqui, dá uma de kamikaze e joga a sua nave contra a nave do Guardião que ficava orbitando Oa. E ela acaba morrendo no processo. Mas o Guardião consegue usar o seu teletransporte e faz um salto junto com o Hal Jordan para o universo de antimatéria. E era lá que a bateria verde foi enviada, ou seja, ela não tinha sido destruída. E o Hal Jordan consegue recarregar o seu anel. Ele tenta retornar para o universo 1 aqui com sua bateria, mas algo dá errado e o Guardião é puxado pela fenda e é dado como morto. Mas sabemos que ele não foi, né? Se não tem corpo, não tem morte. O Hal Jordan também acaba desaparecendo após uma explosão.
o Sinestro pede desculpa pelas suas ações e sugeriu que cada um deles vá proteger o seu mundo, né? Meio que dar aquela aposentada aqui e viver uma vida tranquila. No fim também, tanto a Arisa como o John Stewart continuam usando o Anel Amarelo, porque é o único que tem naquele momento ali, e o John decide substituir o Hal Jordan como o herói lá na Terra. Se passam mais 3 anos e no universo de Antimatéria os Guardianos estão sofrendo um ataque e pedem ajuda ao Guardião. E aí então a Bateria Verde estava por lá, né? E vemos que o Hal Jordan estava indo proteger eles e pede que não o chame desse nome, né? Ele não quer que seja chamado assim. E termina aqui sem uma conclusão real para a saga dos Lanternas Verdes, é um final parcial. E agora talvez vocês entendam por que eu acho que essa história não tem que ser adaptada em uma série, né? Até porque é muito diferente do padrão, tanto uniforme e tudo mais, não precisaria ser tão diferente assim. E se eu fosse dar um chute no escuro do que vai acontecer nessa série dos Lanternas, eu acho que eles vão adaptar mais ou menos o que aconteceu na primeira temporada de True Detective, né? Uma dupla aqui, que vai ser o Hal Jordan e o John Stewart, investigando um assassinato, né? Tentando resolver um mistério. E aqui eu vou dar um chute também maior. Talvez esse mistério seja alguma morte relacionada aos novos deuses, né? Poderia ser uma maneira de introduzir eles na Terra aqui, depois mostrar até Apocalipse, mostrar o quarto mundo, tudo mais, enfim. O artista e escritor da história, né, o Gabriel Hardman, disse no Twitter que o volume 3 não aconteceu por vários motivos, mas não citou nenhum. Mas pesquisando aqui, eu vi um pouco de como seria essa continuação, né? A Tropa Amarela dispersou no fim do volume 2, né? Cada um foi lá realmente viver no seu mundo tranquilamente. Outro detalhe também é que alguns Guardianos Lanternas Amarelas ficaram no universo principal aqui, né? Não foram para Quad. Eles meio que sofrem preconceito, né, por tudo que eles fizeram e também não conseguem voltar para casa. E outra coisa que eles iriam introduzir seria os Lanternas Vermelhos, o que eu acho um erro, né, de ficar toda vez uma revista focando em uma cor diferente. Teve até uma hora nessa história aqui que a Doutora Mituri fala que não pode usar o Anel Amarelo porque ela está sentindo muita raiva, né? Por isso que ela passou por John Stewart. Então, ou seja, já está com esse sentimento da raiva, vai que ela depois virasse uma das Lanternas Vermelhas. Não sei se ela continuasse essa personagem, né? Outra coisa nessa continuação é que teria uma missão de resgate do Hal Jordan lá em Quad, né? A Carol e o John Stewart iriam encontrar uma maneira de abrir um portal, e como a Carol está indo ajudar, talvez eles até introduzissem alguma coisa relacionada às Safiras Estrelas também. Enquanto isso, na Terra ia ter meio que uma guerra civil, né, por conta de algumas pessoas acham que aquele cara lá, o político, traiu o planeta, né, se aliou aos Guardiões. Outra coisa é que também que o Hal Jordan poderia até virar o Ion, né, nessa continuação, e também ter a ameaça do Parallax lá no universo de Antimatéria. E por fim, né, como eu falei, sem corpo, sem morte, talvez esse Guardião poderia voltar, né, tá vivo de alguma forma, usando o livro do Preto, que é da Tropa dos Lanternas Negros. Então isso tudo foram ideias jogadas por lá por eles, né. Fora que também outros Guardiões poderiam estar vivos, né, e presos em algum local. Ou seja, seria ideias desse futuro, né, de uma série que infelizmente foi cancelada. Poderia ter realmente só essa continuação, terminando tudo aqui. E eu acho realmente, esse universo 1 é um universo morto, né, não querem continuar ele. Deveria até tirar o nome Terra 1 aqui, deles aqui, que é um nome muito importante. Eu já falei isso várias vezes. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário aqui se você gostou dessa história. Se acha que daria para adaptar de alguma forma na série que o James Gunn vai trazer, então dá sua opinião. Vira membro do canal se quiser, assim, dá uma ajuda demais mesmo assim. Eu tô pedindo mesmo para vocês ajudar mesmo. E é isso. Até a próxima semana, até o próximo vídeo e valeu!